Graça, queridos internautas em Cristo Jesus, saudar-vos pela doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos para deixar a palavra de Deus e quero lhe convidar neste dia a meditar junto comigo na palavra de Deus que está no livro de Tiago, capítulo 1, versos de número 12, que nos fala sobre as aprovações em meio à jornada com Cristo. E encontramos aqui a palavra que diz: bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Queridos internautas, encontramos esta declaração de bênção para toda aquela pessoa que passar tentações no caminho com Cristo. E todos nós sabemos que estar em Cristo Jesus não é estar isento de problemas, pois Jesus, em João capítulo de número 15, 16, a partir do 15 e 16, ele falara que todo aquele que o aceitasse e permanece na palavra dele, sofreria sim batalhas, teria momentos de turbulência. Ele disse que em meu nome vão ser caluniados, em meu nome vão ser perseguidos. Então isso podemos compreender, que quando nós aceitamos a Cristo, começamos a nos tornar diferentes. Todos nós sabemos que o mundo está dividido em duas partes, que é o mundo da luz e o mundo das trevas. Então quando nós saímos do domínio dos demônios de Satanás, automaticamente criamos uma inimizade com o mundo, automaticamente criamos inimigos espirituais. E os demônios e Satanás, eles procuram a cada dia derrubar os filhos de Deus, procuram a cada dia derrubar aquela pessoa que crê no Senhor. É por isso que muitas das vezes, em meia jornada, perdemos o ânimo de orar, perdemos o ânimo de estudar a Bíblia, perdemos o desejo de buscar a Deus. Por quê? Porque existem lá forças diabólicas e malignas que lutam contra nós. Isso revelando que estamos sobre uma batalha espiritual, sobre uma guerra espiritual. Assim como o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra todo o principado. Então deveremos nos revestir das armaduras de Deus, e lá encontramos a descrição dessas armaduras. Mas aqui no apóstolo Tiago, a palavra de Deus declara já uma bênção e diz que bem-aventurado o varão que passa por tentações, porque tendo terminado de ser aprovado, receberá de Deus o galardão, receberá de Deus a recompensa que Ele tem prometido a todos quanto o amam. Então isso nos ensina que em meia tempestade, em meias lutas, deveremos ser fiéis, deveremos não desfalecer, deveremos a cada dia buscar a Deus e não recuarmos para trás. Você poderá lembrar sobre a história de Jó. Você imagina quando a mulher disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó sabia muito bem que o que ele estava passando, ele não havia pecado contra Deus, mas sim era uma provação. Então se Jó tivesse amaldiçoado Deus e ter recuado, ele não teria alcançado a bênção do capítulo 42 do mesmo livro de Jó. Então, tendo permanecido, mesmo com a mulher o criticando, mesmo com amigos o confundindo e julgando, a palavra diz que Jó permaneceu firme e no final das contas teve a bênção de Deus. O Senhor Deus o abençoou. E esta palavra, ela é fiel, porque diz que a promessa de Deus virá sobre nós, mas não é somente a promessa, a coroa da vida, a coroa que Deus tem preparado para todos aqueles que vencerem. Nesse mundo passaremos por turbulências, nesse mundo seremos caluniados, nesse mundo passaremos por tantas coisas difíceis que vão influenciar para que a gente desista de Deus, com que a gente recue para trás. Mas o que eu quero te dizer hoje: permaneça firme, meu irmão, permaneça firme em oração, permaneça firme buscando a Deus, ainda que muitos não acreditem em você. Saiba de que Deus sempre está lá, porque a bênção de Deus está lá para nos abençoar. E encontramos o apóstolo Pedro em 1 de Pedro capítulo 1, o versículo 7, ele diz que para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo e se
ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus. Então o apóstolo Pedro também enfatiza, diz que para que a prova da vossa fé, assim como quando o ouro perece, ele precisa de passar pelo fogo para ser provado. Então diz que nós também, sendo cristãos, quando nos convertemos para Deus, a nossa fé precisa ser provada através das aprovações, através das tentações. Isso tudo para nos amadurecer na fé. Isso tudo para ver o quão nós confiamos em Deus. Porque existem aquelas pessoas que aceitam a Cristo por momento, e quando aquilo que elas não conseguiram, aquilo que elas pretendiam alcançar não conseguem, elas acabam recuando. Mas aqui encontramos que a fé, ela tem que ser provada. Então, querido internauta, não se deixe levar por esse evangelho que é pregado, que quando você se converter é tudo bênção, são portas se abrindo, são chuvas de bênção descendo a sua vida. A vida em Cristo tem sim altos e baixos, há batalhas, há dificuldades. Então, nunca se escandalize quando amigos começarem a te rejeitar, quando família criticar a você. É bíblico, é sobre aquela pessoa que carrega Deus, mas eles não lutam contra você. É por conta daquilo que você carrega, é por conta da presença de Deus que você carrega. Então, a presença de Deus em ti começa a se tornar incômodo para muitas pessoas, mas isso não é motivo de você desistir. E eu quero continuar contigo. Diz aqui a palavra no livro de 2 Coríntios capítulo 4, 16 diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. O apóstolo Paulo, ele exorta os coríntios com que não devemos desfalecer nas batalhas, não devemos perder a força, não devemos perder o ânimo. Ele diz que ainda que o nosso homem exterior, este corpo físico, ele se canse, ele seja, aleluia, castigado de tal maneira que tenha tendência de desfalecer ou de desistir, diz que contudo nosso homem exterior, o homem exterior é o nosso espírito, diz que contudo nosso espírito deve se renovar de dia em dia. Renovamos-nos como irmãos, estudando a palavra de Deus, orando a Deus, buscando a Deus através do louvor, através de algum culto, através de uma ministração. Então, desta forma você poderá renovar o teu espírito. E lembra que Jesus, em Mateus 26, ele diz que a carne, ela é fraca, mas o espírito está pronto. Então, o espírito é mais forte que a carne. Só que quando você se deleita mais nos prazeres da carne, aí o teu espírito é enfraquecido. Então, busca cada dia renovar o teu espírito na palavra. Busca cada dia estudar a Bíblia. Busca cada dia amar a Deus. Aleluia. Não por aquilo que ele faz somente, mas por aquilo que ele é, em nome de Jesus. E no 17 ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Diz que a nossa leve e momentânea dor, ela produz para nós, diante de Deus, um peso enorme de glória. Então, a cada vez que nós passamos uma luta, a cada vez que nós passamos uma dificuldade, a palavra aqui diz que há uma glória sendo, aleluia, sendo manifestada, sendo aumentada sobre nós. E você já percebeu que quanto mais tentações e dificuldades nós passamos em Cristo e superamos, ganhamos mais experiência, ganhamos mais maturidade, e quando aquela luta chega novamente, sabemos como vencer. É por isso que a palavra no livro de Romanos capítulo 8 e versículo aos versos 38 diz que em tudo somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo somos vencedores, em Cristo temos vitória. Então não há motivo de ficarmos em cabisbaixo, não há motivo de quando passarmos tentações ou aprovações pensarmos que Deus não estava lá, de pensando que Deus não está lá. Quando Jesus passou pelas tentações, no final de ele ter permanecido e ter enfrentado tudo pela palavra de Deus, veja o que aconteceu. A palavra diz que os anjos de Deus vieram e serviram a ele. Então os anjos de Deus sempre virão para te servir depois deste momento. Quero te confortar, irmão, seja firme em Deus e não esqueça que é uma coroa para todos aqueles que passam tribulações, que é uma coroa. Por isso o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele disse que eu tenho mais prazer quando passo lutas, quando passo tentações, quando passo momentos difíceis, porque é onde eu vejo a força
a graça de Deus sobre a minha vida. Quando nós estamos fracos é quando Deus nos fortalece. Então que Deus te abençoe, permaneça firme no caminho de Cristo. A jornada ainda é longa, mas o Senhor Deus sempre estará conosco. Tenha ânimo e levante a sua cabeça e busque a Deus. Continue buscando ao Senhor em todos os momentos. E um conselho que eu te deixo: ore sem parar, nunca cesse de orar. Deus te abençoe, querido internauta. Até amanhã, não perca, termos o tema A Tentação de Jesus. Quero falar um pouco contigo sobre isso. Deus abençoe a tua vida. Não perca amanhã, será um tema muito impactante, será um tema muito abençoado e vamos estudar sobre a tentação de Jesus. Que Deus te abençoe. Curta o vídeo, compartilhe, subscreva-se no meu canal em nome de Jesus. Amém.